Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Nessa aula vamos começar a conversar sobre o tema performance no ambiente Oracle. Tá? É um dos temas mais interessantes para quem trabalha com banco de dados, não apenas com banco de dados Oracle, mas em qualquer banco de dados. Bom, então essa é uma preocupação constante que você vai ter. E eu, particularmente, gosto de trabalhar com essa questão, porque muitas vezes, através de configurações ou ajustes do seu ambiente, tá, você traz grandes ganhos de produtividade para a aplicação, para o banco de dados, até mesmo sem precisar aumentar a capacidade física do seu ambiente, né? O que demonstra o real valor de um DBA, certo? Até mesmo em ambiente, ou mesmo principalmente em ambiente de nuvem, quando é muito simples você aumentar a capacidade do seu ambiente, sem ter que comprar equipamentos novos, certo? Mas isso tem uma relação direta com o aumento de custo do ambiente. Quando você está trabalhando com banco de dados Oracle na nuvem, ou mesmo em qualquer outro banco de dados, que você pode tornar um ambiente mais rápido, é claro, disponibilizando mais capacidade, né? Mais máquina, que a gente fala mais ferro, né? Para o ambiente. Tá? O que, obviamente, traz um alívio imediato, porque você vai trazer um ganho de performance para o ambiente, mas a conta vem. E a conta é cara, principalmente em ambiente de nuvem. E aí que se diferencia um DBA que tem um conhecimento, uma tecnologia, e um DBA que não tem um conhecimento naquela tecnologia, ou mesmo pessoas da área de infraestrutura que não têm um conhecimento aprofundado de base de dados, né, e que simplesmente vai aumentar a capacidade da máquina, o que no final do mês, né, vai ser refletido em um aumento de custo. O que está fazendo com que muitas empresas, inclusive, estão retornando o seu ambiente da nuvem para o ambiente on-premise, né? Para a infraestrutura própria, certo? Devido aos custos da nuvem. Então, é possível você trabalhar na nuvem sem aumentar os custos, mais do que seria necessário, fazendo ajustes. Um desses ajustes nós já vimos, inclusive, em aulas passadas, onde que nós definimos, por exemplo, algumas variáveis de inicialização do Oracle, assim permitindo que o Oracle utilize mais memória física disponível, né? Ou a utilização de paralelismo, que nós vimos, ou aumentando a área de buffer do Redolog, tá? Mas existe uma série de outras possibilidades que você pode trabalhar no seu ambiente do Oracle, ou mesmo em qualquer outro banco de dados relacional, né, que você consegue aumentar a performance do seu ambiente, desde uma forma geral, fazendo ajustes, né, em variáveis globais do SQL, do Oracle, estou falando do SQL Server, mas seria a mesma coisa também do SQL Server, do MySQL, do PostgreSQL, tá? Do Mongo. É a mesma coisa, você pode fazer ajustes globais em termos de banco de dados, até ajustes pontuais em termos de queries que tenham algum problema de performance. Isso ocorre com muita frequência, né? Quando você está trabalhando em um ambiente onde aquelas pessoas desenvolvem código SQL sem conhecer a forma com que o Oracle vai receber esse código SQL e vai tentar resolver internamente da melhor forma possível. Tá? Então é interessante você também ter uma ideia em termos de código SQL, o que deveria ser evitado, né, para você ter uma melhor performance. Muitas vezes você precisa criar índices, que a gente vai conversar mais intensamente aqui nessas aulas, que seria uma forma de você, tá, ter uma performance maior
na leitura dos seus dados. Mas índices também você precisa ter cuidado, porque os índices, como são atualizados a todo instante, né, de forma simultânea, quando você faz inserts, updates e deletes na tabela, você pode trazer um impacto negativo nessas operações de inserção, de update e de delete. Tá? Então, os índices precisam ser também criados com muito cuidado para resolver questões onde que você tem uma grande quantidade de buscas, de seleções, tá? E você percebe que através de índices você vai reduzir a quantidade de leituras que é feito no disco ou mesmo na memória, e assim você vai trazer uma maior performance para o seu ambiente. Então, eu trouxe aqui um pequeno resumo, tá? Obviamente, além de ter uma maior capacidade em termos de memória física para o seu ambiente, de ter discos rápidos para o seu ambiente, como é que você, ou alguns elementos que você deveria se preocupar, tá? Desde o momento que você está implantando o seu Oracle em um ambiente, até depois para resolver problemas através de troubleshootings, né? Quando você precisa monitorar o seu ambiente e perceber quais queries que estão trazendo um maior impacto para o seu ambiente. E assim verificar se não está precisando criar um índice, se as suas estatísticas estão atualizadas, estatísticas sobre os índices. Nós vamos conversar sobre o que são essas estatísticas. Tá? Então, existe uma série de questões que você precisa se preocupar quando você tem o objetivo de tornar o seu ambiente mais rápido. Bom, também não adianta você pagar uma fortuna em termos de licença do Oracle, né, Enterprise, e disponibilizar máquinas com baixa capacidade, né, com pouca memória, com pouca CPU, com discos do tipo magnético. Então, não tem sentido, né, você ter investido em licenças do Oracle Enterprise. Né? Nós já vimos, inclusive, formas de você tornar o seu ambiente mais performático, colocando os archives, os redo logs em discos diferentes, dos archive logs, dos data files. Nós já conversamos em outros momentos sobre formas de você tornar o seu ambiente mais performático. Bom? Então aqui eu vou passar só alguns pontos do que você, né, como um DBA, você precisa, de uma forma geral, estar atento, e a gente, dentro do possível, a gente vai aprofundar algumas dessas questões. Outras nós já conversamos em aulas passadas, e algumas outras, por exemplo, você precisa ficar atento até para comunicar equipas ou equipes, né, dependendo do país que você esteja, que pode estar havendo problemas relacionados à rede, a problemas de cache do seu servidor de aplicativo, a falta de memória, a um servidor com baixa capacidade, ou, por exemplo, você pode estar rodando em um servidor que não é exclusivo apenas do Oracle, e pode estar rodando outros processos ao mesmo tempo, que está sobrecarregando a CPU, ou disco, a memória. Nós já vimos em algumas aulas, né, que você consegue, no Windows Server, verificar as tasks, né, as tarefas que estão rodando. Às vezes é um antivírus que está rodando, que está tirando tempo de CPU da sua máquina, ferramentas de auditoria. Então você precisa verificar, tá, aí no seu Task Manager o que está rodando, ou mesmo no Linux. Você pode utilizar o comando top, como nós já vimos, para verificar quais são os comandos ou aplicativos que estão tirando o tempo de CPU, né, ou utilizando muito disco. E isso pode estar prejudicando o seu ambiente de Oracle. Então, quando você recebe algum chamado de problema de performance no seu ambiente, você primeiramente precisa verificar dentro do seu ambiente, acessando o seu servidor, se existem outros processos que estão rodando, então
né, jogando carga na CPU, no disco, né, ou utilizando muita memória da sua máquina. Às vezes não é o Oracle que está sendo o vilão do problema, pode ser outros softwares. A partir desse momento que você verifica que a questão é relacionada com o Oracle, né, e aí é você tentar verificar se o problema é global, se você está tendo muito acesso, muita leitura, se está tendo muitos waits, como nós já vimos em aulas passadas, se é uma query específica que está precisando de um índice novo, tá, para acelerar uma consulta. Muitas vezes as queries, né, muitas vezes não, as queries são desenvolvidas, os ambientes são desenvolvidos em ambiente de dev, às vezes não tem um ambiente de QA, né, um ambiente que é muito próximo ao ambiente de produção, né? Às vezes os dados que os devs estão utilizando não são os dados próximos dos reais em termos de quantidade, né? E isso pode trazer uma ilusão que aquele ambiente vai ser performático. Mas aí quando você coloca um ambiente de produção, onde que pode ter centenas ou até milhares de usuários acessando ao mesmo tempo o ambiente, o que você poderia entender que estava com uma boa performance, porque muitas vezes você, como dev, não utilizou nem as ferramentas de teste, de estresse, de carga, para simular um ambiente de produção. Quando você coloca aquele ambiente de produção, o que aparentemente rodava em 1 segundo, agora está rodando em 1 minuto, tá? Porque você não fez os devidos testes, certo? Porque se você tivesse tido, às vezes, um tempo de fazer testes necessários, você iria perceber que aquele código SQL que você fez não é adequado, que você precisa mudar, ou que deveria ser criado índices novos para resolver aquela query da melhor forma possível, tá bom? Então, eu deixei alguns temas aqui relacionados à performance, que muitas vezes, desde a criação das tabelas, quando a pessoa vai criar um modelo de dados, ela precisa pensar, né, na estrutura da modelagem de dados para evitar, por exemplo, a redundância de informação. Criar um modelo normalizado, pelo menos até a terceira forma normal. Isso faz com que você, em geral, tenha ganhos de performance no seu ambiente, independente da tecnologia de banco de dados. Às vezes é necessário você desnormalizar uma tabela para ganho de performance, mas a gente tem que partir da criação de um modelo, tá, normalizado. Tem que partir da ideia de você criar uma boa modelagem dos seus dados para visar um ganho de performance, para reduzir a quantidade de locks que o banco de dados vai realizar, para reduzir a quantidade de dados que vai ser lido no disco para a memória. E você faz isso criando modelos de dados bem feitos, pelo menos até a terceira forma normal. Eu não vou entrar aqui na questão de explicar essa questão de modelagem de dados, existem bons cursos. Tá? Eu, inclusive, nas aulas iniciais aqui, eu passei explicando, dando exemplos sobre modelagem de dados, um exemplo de um clube. Nós tivemos a possibilidade de fazer laboratórios sobre isso, e existem cursos excelentes. Tá? Eu vi na internet um curso, inclusive gratuito, da Boson Treinamentos, falando sobre modelagem de dados no YouTube. Espetacular, um curso realmente maravilhoso sobre modelagem de dados. Indico aí fortemente para você procurar esse treinamento, tá? E é gratuito. Bom, além dessa questão da modelagem de dados, você precisa se preocupar em criar boas queries, né? Você precisa entender que toda vez, por exemplo, que você coloca um select asterisco, trazendo todos os campos, quando às vezes é necessário apenas 1 ou 2 ou 5 campos, você vai trazer problemas de performance muitas vezes para o seu ambiente. Ainda mais se você
junto com o select asterisco, você ainda coloca um order by. Tá? Então você vai trazer impactos aí em termos de performance para o seu ambiente. Então evite, tá? Esse tipo de cláusula select asterisco, principalmente se você utilizar order by. Então, muitas vezes, você cria queries complexas com muitos inner joins, left joins. Então, toda vez que você tiver queries complexas, né, onde que você faz junções de muitas tabelas, aí passou de 7, 8 tabelas grandes que você faz o inner join, já pensa, né, se forem realmente tabelas muito grandes, já pensa em quebrar, né, e criar tabelas temporárias, fazer joins com duas tabelas temporárias, três tabelas temporárias, né, e depois você vai fazendo outros joins até você ter o mesmo resultado do que você teria fazendo um select único, fazendo com, sei lá, 10, 12 inner joins, left joins. Então isso pode trazer problemas em termos de performance para o otimizador de query do Oracle. E aí nós vamos conversar sobre o que é esse otimizador de queries, que é utilizado pelo Oracle, assim como utilizado por qualquer outro banco de dados relacional, né? Porque a linguagem SQL, ela tem essa característica. Qual característica? Você, diferentemente de outras linguagens como Python, Java, né? Onde que você, para buscar um dado, você tem que detalhar, né, de forma estruturada todos os passos para você buscar um determinado dado. Na linguagem SQL, você só fala que você quer os dados. No máximo, você vai falar quais são os dados e de qual tabela. Né? Você vai usar o comando select, vai falar quais dados que você quer. A forma o Oracle vai buscar esses dados dentro das tabelas é determinado por um programa chamado otimizador de query. Tá? Então o Oracle, ele, quando você executa uma query, ele que vai decidir a partir de algumas coisas que nós vamos conversar, né? Por exemplo, se existe índice, né? De acordo com a amostragem dos dados que ele guardou, né? Através das estatísticas, de acordo com a memória que ele tem disponível, ele vai determinar, né, a melhor forma de buscar aqueles dados, certo? Então, muitas vezes, você como dev, você cria uma query select, que para você pode ser simples, né? Existem até ferramentas que Wizards, que facilita a criação dessas queries. Você muitas vezes coloca até essas queries dentro de views, né? O que para você foi fácil, né? Criou uma query que você tem até orgulho de ver aquela query tão grande, com tantos inner joins. Quando você manda para o Oracle executar, o Oracle ele tem que primeiro avaliar se aquela query tem algum problema de sintaxe, compilar, tá? E criar um plano para atacar aquela query. Né? E ele vai deixar esse plano na memória. Só que muitas vezes, né, o Oracle, como faz isso muito rapidamente, faz isso em frações de segundos, quando você executa essa query, ele vai criar esse plano em frações de segundo. Se você criar uma query muito complexa, com muitos inner joins, group bys, having, conversões, né, ele pode criar um plano não performático, certo? Porque ele precisa ser rápido na criação desse plano, que a gente vai conversar ainda. Então você, como dev, precisa também criar queries que sejam adequadas para o otimizador de queries, o Oracle tomar a melhor decisão possível para executar aquela query da melhor forma possível. E aí você tem que ter noções da linguagem SQL. Tá bom? Particionamento. Uma técnica que a gente às vezes precisa utilizar, e aí não apenas no Oracle, mas em qualquer banco de dados relacional, é que mesmo existindo índices, né, que facilitam a Oracle buscar as informações de uma forma mais rápida, lendo menos dados,
Às vezes, de acordo com que você criou uma query, né, o Oracle pode simplesmente ignorar um índice existente, certo? E às vezes, nesse caso, particionando uma tabela, você pode ter ganhos em termos de performance. O que é particionamento de uma tabela? Imagina, por exemplo, que você tem uma tabela que tem lá, e aí só vale a pena trabalhar com particionamento com tabelas muito grandes, tá? Com tabelas aí que eu falo que tem centenas de milhões de linhas, bilhões de linhas, e aí vale a pena você começar a pensar em particionar tabelas. Mas o que é particionar tabelas? É você quebrar, né, os dados de uma tabela para um determinado campo, por exemplo, geralmente um campo data, né, e colocar esses dados dentro de uma outra estrutura lógica do Oracle. E essa estrutura lógica pode estar até mesmo, tá, dentro de um arquivo físico, em outro disco. Né? Ele vai estar no frigir dos ovos. Esse parcelamento lógico que é feito, né, que é transparente para uma aplicação, que não vai mudar nada, mesmo que o comando select iria funcionar, você não tem que mexer na aplicação. Essa questão de particionamento é uma questão feita em nível de banco de dados pelo DBA. Você vai particionar uma tabela muito grande quando você tem questões de performance e que você não consegue resolver com índices. Você não conseguiu resolver através de índices. Então você imagina que tem uma necessidade de buscar dados históricos e você quer deixar esses dados históricos em um disco, né, diferente dos dados do ano corrente, para você ter ganhos de performance. Porque imagina que 90% das buscas é feito em cima dos dados que ocorreu nos últimos 12 meses. Você pode estar querendo fazer relatórios, tirar relatórios de vendas, e geralmente os usuários vão tirar relatórios de vendas do último ano, mas pode acontecer de outros usuários querendo tirar relatórios de vendas dos últimos 10 anos. E isso, como vai estar na mesma tabela, né, pode ser que, mesmo existindo índice, de acordo com a query que foi feita, né, uma conversão que foi feita numa query, né, através de uma função convert e tal, o índice não está sendo utilizado. E aí você tem perda de performance, levando o otimizador de query a ler toda uma tabela, que pode ter bilhões de linhas. E aí, o que você pode fazer? Você pode criar um particionamento de uma tabela e colocar, né, os dados anteriores de um certo ano em uma outra estrutura lógica, né, que para a aplicação é totalmente, né, indiferente, não vai ter que mudar o código select. Só que o Oracle, quando receber esse select, ele vai saber que, de acordo com a data que foi colocada no campo de busca, né, na cláusula where, ele não vai buscar na tabela, né, naquele arquivo físico, né, onde que estão os dados do ano corrente. Ele vai buscar os dados em uma outra tabela física, que inclusive poderia estar em outro disco. Um disco mais lento ou um disco mais rápido, dependendo da necessidade, tá bom? Então essa seria uma técnica de você também poder melhorar a performance do seu ambiente. Uma outra técnica, por exemplo, é você, né, utilizar um cache apropriado do lado do aplicativo, né, para você guardar, né, do lado do aplicativo, né, os dados que são constantemente pesquisados. Tá? Então, muitas vezes, você pode criar essa técnica também, e aí você precisa verificar com o seu pessoal, né, de aplicativos, como é que você consegue manter esse cache, para não ter que ir toda hora no banco de dados e buscar uma informação que poderia estar cacheado no lado do servidor de aplicativo. Então, isso vai trazer, né, uma redução da intensidade de uso do Oracle. Ok? Manutenções, você precisa também, como DBA, realizar, por exemplo, otimizações de tabelas. Às vezes, tabelas têm dados históricos
que não são mais utilizados, ou que poderiam, esses dados que estão numa tabela, com histórico de vendas que já ocorreram há mais de 5 anos, poderiam ser movidos para uma outra tabela, ou mesmo poderia ser particionado para evitar uma concorrência dentro da mesma tabela, né, de dados daquele ano corrente. Ou às vezes você poderia realmente, fisicamente, deletar os dados daquelas tabelas para ter ganhos de performance. A atualização de estatísticas, que nós ainda iremos falar. O Oracle, ele atualiza estatísticas dele de forma automatizada. Toda vez que você cria um índice, o Oracle, né, ele cria uma estatística que traz o retrato dos dados, né, de uma tabela a partir de um índice existente. Então, por exemplo, você tem uma tabela de clientes e você tem muita busca dos dados de clientes por exemplo, pelo município do cliente. Você poderia criar um índice por município, certo? Para tornar uma busca por município mais rápido, porque ao invés de você ter que ler toda uma tabela que pode ter lá milhões de registros, certo? Quando alguém buscar todos os clientes do Rio de Janeiro, você poderia criar um índice por município, e aí quando houvesse essa busca, ao invés de ler uma tabela inteira, o Oracle iria no índice, iria buscar rapidamente a informação no índice, né, de onde que estão os clientes do Rio de Janeiro. Você pode fazer analogia de índice no Oracle, ou mesmo em qualquer banco de dados relacional, pensando no índice de um livro. Então, quando você, por exemplo, quer buscar alguma informação que está dentro de um livro, você não vai ler o livro inteiro para buscar aquela informação. Você vai no índice, né, que vai estar ordenado por algum assunto, né, em ordem alfabética por algum assunto, você vai buscar rapidamente, né, aquele assunto, que vai estar ordenado em ordem alfabética, e vai ver o número da página. E vai pular diretamente para aquela página, para achar aquele assunto. Os índices de banco de dados funcionam da mesma forma. Então você tem uma tabela que tem campos dentro daquela tabela, e você sabe que você tem muitas buscas por determinado campo. Você vai criar um índice por um determinado campo, porque você sabe que tem muita consulta para aquele campo. Então, quando você buscar informação, por exemplo, de um cliente por município, eu quero que me traga todos os clientes do Rio de Janeiro. Ao invés de ter que ler todo o livro, você vai naquele índice que foi criado, que é um arquivo, né, que é um objeto do banco de dados, é um arquivo à parte que foi criado e que precisa ser mantido atualizado, os índices, né? Quando você cria um índice por município, automaticamente o Oracle cria uma estatística e ele guarda, né, em páginas de dados na memória e no disco, uma estatística do histórico daquela tabela, né, do momento daquela tabela, do retrato daquela tabela, a partir do índice existente. Então, se você criou o índice, por exemplo, por município, o Oracle, além do índice, né, que visa facilitar, né, e trazer dados mais rápido quando alguém buscar os clientes do Rio de Janeiro, o Oracle vai criar uma estatística das informações que existem, né, de quantos clientes estão por cada cidade, por cada município. Então, as estatísticas vai dizer algo do tipo: Rio de Janeiro tem 1 milhão de clientes dentro da tabela de clientes. São Paulo tem 10 milhões de clientes, né, de São Paulo dentro da tabela de clientes. Vitória tem 200 mil clientes. Então, as estatísticas sobre cada índice vai guardar, né, um retrato resumido das informações que existem dentro de cada índice. Tá? O Oracle, ele por padrão, quando você cria um índice, ele cria uma estatística para cada índice. E quando você vai atualizando os dados de uma tabela, quando você passa, por exemplo, de 10% de atualização dos dados de uma tabela, né, através de um update, insert, delete, ele automaticamente atualiza
as estatísticas daquele índice. Tá? Mas ele faz isso por amostragem. Os índices, as estatísticas sobre os índices, ele faz isso de forma amostral, tá? Para tentar ser muito rápido na criação dessa estatística e para trazer, né, um retrato de como é que está aquela tabela, certo? Mas ele não faz uma leitura full de toda a tabela para criar uma estatística. Ele faz uma leitura amostral, randômica, inclusive, certo? Mas às vezes o que ocorre é que aquela estatística pode não estar refletindo a realidade, né, 100% da tabela. E às vezes você tem que fazer uma estatística manual, você tem que rodar uma estatística manual lendo 100% dos dados da tabela para ele criar uma estatística mais real possível, né, ou até real de como é que estão, né, a história, né, dos dados daquela tabela. Tá bom? A gente vai conversar e vamos ver exemplos sobre isso. Você precisa também realizar o monitoramento do seu ambiente. Você precisa monitorar o seu ambiente, né, buscando gargalos em termos de performance de CPU, de disco, de memória. O próprio Oracle tem, né? Nós vimos alguns comandos para fazer isso. Você consegue utilizar o comando top do Linux, o Windows Test, do Windows Server. Você pode utilizar, por exemplo, ferramentas gratuitas como o Zabbix para fazer isso. E existem ferramentas pagas também. Ajuste de configuração. Nós já vimos que é importante você fazer ajustes de configuração do seu ambiente do Oracle para utilizar os melhores recursos que estão disponíveis na máquina. Não adianta você ter, por exemplo, uma grande capacidade de memória física do seu servidor se você não está disponibilizando memória suficiente para o buffer do Redulog, como nós vimos. Se você tem apenas 3 arquivos do Redulog, quando era necessário você criar 10 arquivos em outro disco, um disco rápido. Então você precisa fazer ajustes também no seu ambiente, tá? Inclusive do próprio sistema operacional. Certo? Não adianta também você botar toda a memória para o Oracle e deixar o sistema operacional sem memória física. E aí o sistema operacional vai começar a fazer swap em disco. Então não adianta. Então é algo que você precisa se preocupar. Atualizações de software. Você também precisa se preocupar com atualizações do sistema operacional, ou mesmo do Oracle. Atualizar os patches de segurança, atualizar versões do Oracle, porque ninguém está livre de bugs. Toda ferramenta tem bugs, inclusive o Oracle, que vai sendo corrigido. A fabricante vai lançando versões novas que você precisa acompanhar, tá? Seguir o fabricante para verificar se não houve lançamento de correções, de patches que corrige o Oracle. E aí, de forma planejada, você vai atualizar o seu ambiente de homologação, o seu ambiente de QA e depois o seu ambiente de produção com esses novos patches, certo? E aí, finalmente, as questões de índices, que muitas vezes você vai precisar criar índices para tornar as suas consultas mais rápidas, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui e a gente volta nesse ponto.